Olá novamente. Esse é mais um vídeo do misterioso iceberg que eu montei, sobre o obscuro grupo conhecido como HLC. Caso você não tenha visto as primeiras duas partes do iceberg, recomendo fortemente que você veja, pois lá há curiosidades que te deixaram por dentro sobre o que é o HLC. Enfim, vocês já sabem o básico das informações, pois viram as primeiras duas camadas, onde nelas só há o básico do básico. Mas, agora, com a chegada da terceira camada, vocês podem ir se preparando para informações que, desculpe o palavreado, são de cair o seu da bunda. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Essa é a terceira camada, o fundo do iceberg. Vamos mergulhar mais a fundo nesse oceano amaldiçoado de mistérios. O primeiro tópico: desenhos aleatórios na roleta. Isso se trata de um costume que algumas pessoas do HLC, principalmente os desenhistas, faziam um sorteio para ver que personagem eles iriam desenhar. Cada pessoa deveria desenhar o personagem que caísse no seu próprio estilo de desenho. Um exemplo são as imagens que estão passando aí na tela, onde o personagem escolhido foi Satoru Gojo. Também haviam alguns personagens especiais, se é que posso chamar assim, como o famoso MC Ratão. Atualmente, os desenhistas do grupo não costumam fazer mais isso. Prints antigas. Esse tópico se trata de, como o nome já diz, prints antigas dos grupos do HLC. As prints mais antigas que podem ser encontradas fazem parte do já extinto grupo do WhatsApp do HLC, onde, como podem ver, se originou toda a bizarrice que é esse grupo. Essas prints são consideradas relíquias pelos membros, pois são tão antigas que alguns já até esqueceram de suas existências. Minha print preferida é essa, só por curiosidade. Hell YouTube. Hell YouTube se trata do apelido de um dos fundadores, Lucas, já mencionado várias vezes aqui no iceberg. Esse apelido, na verdade, se escreve do jeito que está escrito na tela, e os membros começaram a chamar de Hell YouTube pela palavra se parecer com isso. Para a decepção de muitos, o significado desse apelido é simplesmente o nome Tyler ao contrário, inspirado no cantor Tyler, the Creator. Wonders Dust. Wonders Dust foi um grupo, já excluído, do Discord. Ele foi inicialmente ideia de Brian, que junto de uma garota chamada de Helena, ou mais conhecida como The Other Woman, criou esse servidor. Esse servidor foi criado com o objetivo de ser grande, como o servidor do Goulart. Entretanto, os administradores falharam miseravelmente em popularizar o grupo. Isso porque Helena, a The Other Woman, era extremamente irritante e obcecada por ordem. Isso gerou brigas e mais brigas. E inclusive, esse servidor quase foi responsável pela morte do HLC. Mas felizmente, ele foi deixado de lado para sempre, assim como a Helena, que nunca mais foi vista novamente. Desenhos do João. Os desenhos do João são simplesmente as coisas mais belas que nem ao menos Leonardo da Vinci nem Hirohiko Araki conseguiriam fazer nem em 1 milhão de anos de aprendizagem. João é simplesmente o melhor desenhista do HLC. Não, ele é o melhor desenhista do mundo inteiro. Ouvi boatos de que ele foi o professor de muitos mangakas e quadrinista famosos, como o renomado Kentaro Miura. Suas obras mais populares estão localizadas no museu mais renomado do mundo, Louvre, em Paris, na França. HLC, última chance.
HLC. Última Chance é mais uma das milhares de piadas internas do HLC. Se trata de uma imagem do João, com uma camisa vermelha escrito PT, de frente para o Bob Esponja, com uma bandeira do Brasil em sua roupa. Sua origem se deve a um desenho feito no Gartic Phone, já mencionado antes no Iceberg, na parte 1. Judas, do HLC. Esse tópico se trata de um membro que trocou o HLC por outro grupo, sem querer ofender, muito inferior e medíocre se comparado com o HLC. Eu vou deixar no ar quem é esse membro, mas a maioria dos membros deve saber de quem estou falando. Lucas com K. Esse tópico fala sobre um erro comumente cometido na hora de escrever o nome de Lucas, que é escrever seu nome com a letra K ao invés de C, que é a forma correta. Esse erro é normalmente cometido por João e Júlio, que, mesmo conhecendo Lucas por anos, nunca aprenderam a escrever seu nome da forma certa. Pedro Nerd. Esse tópico se trata de uma vez, quando Pedro começou a falar sobre biologia, assim como um nerd, começou a ser zoado por Lucas e Brian, que não aguentavam mais ele falando sobre esse assunto chato, que literalmente ninguém se importava. Pedro ficou puto com a zoação, tentou revidar, mas falhou miseravelmente. Risada do Heitor. Não faço ideia do porquê esse tópico foda-se está aqui, mas, para não cometer o mesmo erro de pular alguns tópicos que eu cometi no iceberg anterior, eu irei tentar tirar leite de pedra desse assunto. Bom, esse assunto se trata da risada de Heitor ser um tanto engraçada e diferenciada. Não sei se vou conseguir achar um exemplo para mostrar para vocês, mas imaginem uma risada muito contagiante e barulhenta. Bom, é isso aí. Parece até personagem de anime rindo. Ragnarok, Última Chance. Ragnarok, Última Chance é um quadrinho feito por um fã de Record of Ragnarok, um manga onde deuses de várias culturas lutam entre si. O motivo desse quadrinho estar aqui, e porque digamos que ele é um pouco estranho no quesito desenho, criando essas pérolas que estão aparecendo aí na tela. Heitor e Lucas ouvindo rap de anime. Isso foi em uma call, onde Lucas e Heitor decidiram dar uma chance para raps de anime. Não há muito o que comentar, é simplesmente isso. Vamos para o próximo tópico. Lucas fazendo desafios em call. Isso também foi em uma call. Nessa call, Lucas, entediado, decidiu se entreter fazendo desafios que as pessoas que estavam na call pedissem para ele fazer. Ele foi muito além do aceitável. Os exemplos de coisas absurdas que ele fez foram: Lucas gritando para os vizinhos dizendo que queria sexo, Lucas comendo ovo cru com casca, Lucas bebendo pimenta com vinagre, Lucas bebendo leite com ovo e sal, Lucas gritando que ama o Naruto para os vizinhos, Lucas botando o gemido do Zap super estourado na TV, e muito mais coisas. Intancável. Você acredita na teoria da gravidade? Essa frase foi primeiramente dita por Brian. Ela foi muito utilizada em um jogo do Roblox chamado Item Asylum, que vai ser aprofundado mais pra frente. Essa frase é uma referência ao anime JoJo's Bizarre Adventure, quando Pucci obtém o stand chamado de Seimon e diz essas mesmas palavras. É o que quer perder seu tempo. El que quer perder seu tempo é um personagem dos quadrinhos do HLC. Esse personagem é praticamente um deus, se autonomeando como o Guardião do Tempo. Ele possui a aparência física do protagonista da série coreana da Netflix, Round 6, com o corpo de um personagem de Roblox. Brian Homelander. Esse tópico se refere a uma comparação feita por alguns membros do HLC
comparando Brian com um personagem antagonista da série The Boys. A comparação vem das semelhanças entre suas personalidades, com Homelander sendo sádico e Brian também. Risada da Foguinho. Assim como a risada do Heitor, a risada da Foguinho é um pouco, para não dizer pra caralho, diferenciada. Pode ser usado como uma arma para irritar as pessoas e desconcentrá-las, de tão irritante que é. O motivo de vários mutes da Foguinho vem de sua risada, que estressa todos que estão na call. Até a pessoa mais pacífica na Terra não aguentaria tamanha gargalhada maligna. Te amo mais que miojo. Essa é uma pérola. Uma frase dita por Júlia, um membro do servidor, para Júlio, na época em que estavam namorando. Logicamente, assim que essa print da conversa dos dois foi vazada, ninguém perdoou. Júlia foi extremamente zoada e bulinada pelo ocorrido. Eu faria a mesma coisa. Morte falsa do Pedro. E é aqui, meus amigos, que algumas coisas um pouco chocantes começam a surgir no iceberg. Esse tópico é sobre um certo dia, ou melhor, uma madrugada, onde Pedro estava entediado. Então, ele chegou no privado de Lucas, dizendo que seria uma boa ideia forjar sua própria morte, só para ver a reação dos membros do HLC. Depois de, por alguns ocorridos, Brian entrar no esquema também, foi criado um grupo para planejar a trollagem. Esse grupo ficaria conhecido mais tarde como Infernal Trio. Depois de planejar como ocorreria a trollagem, forjar um PDF falso da sua carta de óbito e entrar em call com Lucas e Brian, Pedro começou o seu plano maléfico de fingir que morreu. A trollagem era basicamente a seguinte: Brian chegaria no grupo e falaria que Pedro havia sido internado no hospital, e o motivo, a princípio, seria desconhecido. Depois de alguns minutos ou horas, Brian chegaria novamente, dizendo que Pedro havia sido atropelado por uma caminhonete. Lucas chegaria e ficaria espantado. Nessa hora, o pessoal do grupo ficou muito surpreso, e enquanto eles estavam ansiosos e desesperados com a saúde de Pedro, Lucas e Brian estavam se divertindo na call. Depois de um tempo, Brian informaria sobre o estado de Pedro, dizendo que sua costela perfurou seu coração, causando ainda mais horror e desespero nos membros. Rolou mais algumas etapas e tudo estava correndo bem, até que Heitor teve uma crise. Então, para não acabar dando ruim, Pedro falou para Heitor que era só uma trollagem. Por sorte, Heitor não disse para os outros membros e foi jogar GTA 4 por algum motivo. Depois de um certo tempo, finalmente, Brian chegou para informar no servidor que Pedro havia falecido. Nesse momento, o mais puto desespero tomou conta do servidor. Membros choraram, pessoas ficaram em choque e sem reação. Foi um caos. Mas não para Lucas, Brian e Pedro, que estavam se divertindo bastante. Uma curiosidade engraçada foi que Júlia pouco se importou com a morte do Pedro, se importando somente com como Brian lidaria com sua morte. Depois de dizerem que era uma trollagem, os membros ficaram putos com o Infernal Trio, banindo Brian e Pedro do servidor, exceto por Lucas, que na época tinha a posse do servidor e não poderia ser banido. Esse, sem dúvidas, foi um dos eventos mais interessantes que eu já pesquisei sobre o grupo.